A gente está um pouco a primeira parte no primeiro ação de fim, que retrata ali uma e ela começou, gente, boa noite, tudo bem? Eu vou ficar mais uma parte introdutória. Tudo começa em uma aldeia que chama Volcão, que fica no estado de Kansas. E lá, no livro da cidade, que é uma aldeia muito pequena. Uma aldeia muito pequena. Lá o pessoal tem muita confiança nesses livros, é bem aquela cidadezinha que todo mundo conhece o povo. E lá chegou um ponto de ser tão confiável que as pessoas elas dormiam com as portas das suas casas descansadas, foi citado no livro. E cita também uma família, que ela é composta por Herbert, não sei falar o nome, vou falar do jeito que eu acho que é o Herbert Luther, tem a sua esposa que chama Bonnie, e seus dois filhos, a Nancy e o Ken. E fala também que eles eram uma família muito respeitada e admirada, principalmente o Sr. Herbert. E no livro, a minha parte, fala também que a senhora Bonnie, acho que naquela época, nervosismo, sim, eles falaram que, no livro fala, né, que ela tinha pequenas crises, que ela era uma pessoa nervosa, e que ela vivia indo no médico, assim, tinha acompanhamento do psiquiatra. E aí, teve um dia que ela saiu do treinamento dela, ela chegou no marido dela e falou assim que, digamos, ela achou a cura, que o médico deu alta para ela. E o problema dela, na verdade, não era de cérebro, era uma vértebra que estava fora da estrutura. Aí a minha parte fala assim, eu vou passar a palavra para saber. Boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre como fazer era e um pouquinho da introdução dele. Os Luther não eram de empregar, mas pessoal doméstico. Desde que sua mulher havia dois filhos não haviam saído de casa. Então ele aprendeu a cozinhar, era um excelente cozinheiro e tinha o melhor pão e bolinho de fogo no campo. E mesmo assim não era considerado um comilão. Uma vez não bebia café nem chá. Era sempre uma refeição fria pela manhã. Não fumava nem bebia. Nunca provava sequer uma bebida. Era circunstância, não limitava suas relações sociais, mas exigia que isso fosse rigorosamente cumprido pelos seus familiares e trabalhadores. Era a primeira coisa que ele perguntava se ele pediam de trabalho. Mesmo que fosse negativo a resposta, a pessoa tinha que assinar um contrato, seria anulado no dia que ele soubesse que o trabalhador não teria ato. Foi talvez a única crítica que eles já haviam feito do grupo. Pois, caso contrário, era conhecido por ser bondoso e caridoso com todo mundo, passando até mesmo bom salário. Luther gostava de comer maçã e ver a qualidade tanto do sol. Era encantado pelos campos de vida. Era uma bela fazenda, onde constituíam as colheitas e as vinhais. Também tinham grande importância sobre os catores. Havia um homem chamado Tom, eu não sei como é, que era o único trabalhador dali. Diante um belo pomar de árvores de todos os tipos, onde o Luther passava encantado por toda aquela beleza, andando em direção ao rio, encontrou alguém invadindo sua propriedade, onde não era lugar que estranhos vinham a cabeça. Seu cachorro apareceu com o latim, mas era estranho esse deteste. Luther avistou os homens que vinham armados e diziam ser caçadores de paisões, Oklahoma. Luther deixa eles caçarem e diz que podiam
a Painar quantos paisões puderem. Mal sabia Thunder que seria o seu último dia de trabalho ao voltar para casa. Um rapaz chamado Jerry, que nunca bebia café, preferia cerveja e esperava um amigo que já estava atrasado. Se chamava Jim, onde havia chamado para fazer um dos seus trabalhos e depois de tudo terminado iriam para o médico. Ele ali naquele restaurante lá olhava o mar para descansar, onde encontrou seu amigo com todos seus preciosos amigos. Uma mala de cartão, uma de faca e dois cachorros. E eles conversam pensando. Perry pegou o mapa, dobrou o terrão da cerveja. Parecia até uma vitória, mas certas horas seu corpo não correspondiam às outras. Com aquele cérebro múltiplo enterrado em uma voz estranha, ela começou. Boa noite, eu sou a Carla. Aqui na minha parte eu vou dar um pouquinho de ênfase no início sobre a personalidade do Harry e do Dick, que são ali quais na história. E ele cita que o Perry ele era não tão mais alto que uma criança de 12 anos e que o porte físico dele era referente assim, que tão de ok, reformado, gordo e demasiado, mas meio musculoso. E ele estava ao sol, como ela começou a falar, ele estava esperando o Dick chegar, né? E ele normalmente não chegava cedo, mas o Dick falou tanto da importância de contar as próximas 24 horas que ele estava esperando já meia hora. Se ele não fosse tão narcisista, porque ele gosta de se olhar no espelho durante horas e admirar as diferentes partes do rosto dele tem tantas cicatrizes. Então ele estava ali esperando o Dick, que demora para chegar, mas chega tocando música no carro e tudo. E aí cita que estava tocando uma música sobre papagaios cantarem, e aí o Perry fala que papagaios não cantam, eles gritam, porque ele levava tudo muito ao pé da letra. Nessa parte também, cita que diz que, como ele levava tudo muito ao pé da letra, era isso que encantava ele, a personalidade dele, porque o Perry tinha uma afeição por ele. E depois aqui a gente começa a falar sobre a filha Nancy, que atende o telefone, e tinha uma senhora que pediu para ela ensinar ela a fazer uma. Para ela ensinar a filha da moça a fazer uma torta holandesa, porque a Nancy, ela era aquela aluna boa, uma filha boa, ela cuidava da família, cuidava de uma casa enorme, ela sempre ganhava prêmios de toque, de música, cantava, estudiava, estava com ela tudo respeito. E ele fala sobre como ela fazia tudo perfeitamente, mas nesse dia ela não podia se oferecer para fazer essa torta, porque ela tinha tanta coisa para fazer que nem ensinar uma criança a fazer uma torta ela podia. Porque ela tinha que levar o irmão dela para uma reunião. Então o pai dela fala que ele leva no lugar dela, para ela poder ensinar a filha da Jolene a fazer a torta. Logo em seguida, ela recebe um telefonema da amiga dela, Susan, perguntando como foi a noite passada, que ela tinha tido meio que um encontro com um garoto que jogava futebol, e ela fala que não é nada demais. E nisso a Susan cita que é para ela crescer lá para mão de garotos, porque no futuro as duas estariam na faculdade, com uma raça, tudo, e isso nem importaria. Ao telefone, Susan percebe que a Nancy está meio preocupada com alguma coisa e ela questiona o que é, o que normalmente ninguém fazia, porque era uma cidade pacata e ninguém era televisão na vida do outro, né? E aí ela não fala, mas deixa por alto que ela estava preocupada com os pais, com a mãe, com o pai, e tudo sempre decaía sobre ela, né? E aí quando ela foi falar com o pai dela, passa um trecho também o irmão dela zoando ela, falando que ela sentindo cheiro de cigarro, se era ela, só que não era, né? E aí fica no final um questionamento, ela preocupada se o pai dela tinha começado a fumar ou não, porque o John Potter, ele era muito conservador, não bebia, fumava, não bebia nada. Aí, aqui está a minha parte. Hoje, trabalhando na Tainara, eu vou continuar agora. A minha parte é intimidade social e o racismo no planeta. Até a entender a entendimento. Ela não compreendia a situação de está fazendo esse trabalho. Ela vai questionar a mente sobre essa desconfiança dela. Porém, a mente acaba tendo que ficar o telefone. Aí, a senhora havia chegado. Foi sempre que
telemóvel. Ela uma dólar, uma máquina. A situação foi total. Naquele sábado, acaba fazendo questionamento. Eu tive só por isso que eu estava lá, chegar no café. Aí a gente fala que ele não queria ter um jeito. Nós combinado com o Ferro e levar a Ferro até a irmã dele. A irmã que o Ferro não sabia onde que estava. Ele fazia antes que não via ela. Aí o Ferro faz um questionamento para a gente. Porque não tem nada muito difícil e olha com um olhar estranho. Um tipo de justiça dizendo que a mãe dele não gosta de gente com pessoas que perseguem os cachorros. Gosta para ele a sociedade dele. E o Ferro vai ser preso. Isso também que Ferro tinha filhos para ser casado, porque eram muito separados. E assim, eles iniciaram no assunto. Nesse, ela está combinando que ela vai colocar com violência, porque ela foi ensinada pelo explorador. Violência é justamente a lista de aprendiz. Aí a senhora Hilda aparece e ela não quer comer, porque ela não tem digital. A polícia tem que ir embora, porque ela tem outros sacadetes, tinha lá muito sacadetes. E aí, porém, estão tentando de a senhora Hilda. Não mesmo fazer o hospital, porém, começa a fazer justamente, uma pessoa responsável, escola e tal. Aí, aquela também, porque não foi muito mas sabia que ela estava se sentindo bem no pensamento que ela fez. Então, ela estava incomodada, não estava feliz. Pela sorte que ela havia conhecido o pastor. Aí ela fala que ela ficou todos da sorte. Aí a senhora Fischer fala que a gente não chegava nada da porta, porque ninguém fez o esforço e acabou de ano. Aí eu falei que a Raul tem um comentário, e eu com a mãe dela, eu disse, eu não faço com você. Aí a senhora percebe que eu era de canal, estamos fazendo isso também em um quarto da minha filha, que a gente tinha assim. Aí a senhora começa a contar a história dela de violência, que ela é uma pessoa assim, que esteve na educação, mas ela, né, ela é um lavrador, que ela queria se formar e não teve a oportunidade. Ela passou muito tempo dentro do hospital e no final ela acabou se fazendo uma oferta. Depois do parto dela de 4 filhos, ela acabou entrando na depressão. E por conta da depressão, ela não pôde fazer raiva dela como mais dela. E nisso, eles tinham filhos diferentes. E ele era de uma carreira pública, porque ele tinha casa no Brasil. Boa noite, meu nome é Andressa. Dando continuação a essa conversa, o livro começa a focar também em que o Sr. Clutter, e a senhora Clutter sabe disso, ama viajar. Todo dia ele viaja e as miniaturas ele que comprou para ela. E ela ama essas miniaturas por causa que são as únicas coisas que ela consegue levar para todo lugar. Isso é extremamente importante por causa que, por conta dos tratamentos dela, ela tem que ficar, umas vezes, semanas, até mesmo meses, fora de casa, sozinha. Teve uma vez que ela ficou 15, que era para ela ficar 15 semanas, estendeu-se por 6 meses, ela tinha um grande medo que ela não ia mais sair de lá. O livro também foca que ela é extremamente solitária. Por conta dessas viagens que o Sr. Clutter e o próprio filho também fazem, por exemplo, no presente, o Sr. Clutter e o filho dele estão para fora, na Garden City, em que é um lugar que Hope é considerado ser o seu subúrbio. E por conta de ficar tão sozinha assim, a depressão dela só piora. Ela vai cada vez mais triste e mais isolada. Nessa noite, ao invés de ela dormir com os suas revistas, ela acaba dormindo com a Bíblia do seu lado, que fala: rogai e orai por nunca sabeis como será a sua vez. Aí, nós passamos agora para Garden City, em específico na oficina em que Dick e Perry trabalham. Dessa vez recebemos agora um pouquinho mais de descrições físicas do Dick e do Perry. O Dick é o mais alto, mais magro, com um rosto meio deformado, mas um sorriso muito charmoso, com várias tatuagens. E o Perry, ele é o mais baixo dos dois, com poucas tatuagens, mas extremamente complexas e bonitas. Com também uma perna com
não lembro mais. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite, sou Beatriz. Todos conheciam a família Achilles. Era uma família exemplar. Principalmente a Miss Achilles, que era uma mulher muito boa, gostava de cultivar flores e fazer aulas para os doentes. Ela fez até uma visita de Mr. Slugger e Taylor. E ela chega a comentar que ela e a família da certa cidade para ter melhores rendimentos na Newcastle. Ela vê que o Mr. Slugger fica triste e acaba falando para ele o que acha dela dar 3 meses de boa para o marido, ele fica feliz. E ela começa a elogiá-lo. Pela tarde, o Chico Negro chega à cidade. A Perry e começam a discutir para ver qual linha eles vão levar, se vão levar o mesmo inteiro, se vão levar só um pedaço, e acabam com ela tudo. Kenyon e Nancy constroem a casa de Beverly, começam a falar as características físicas de Kenyon, que ele é alto, magro, 1,80 de altura, não gosta de esporte, principalmente beisebol, basquetebol. Ele compra um carro e dá o nome de Coyote, junto com o amigo dele, Bob. Ele e o Bob gostam de acampar, de sair, de passar com ele. E acaba que o Bob arruma uma namorada, uma rapariga. Aí ele fala pro Kenyon que quando ele tiver a idade dele, ele vai querer isso também. Só que o Kenyon não gosta disso porque ele é muito sozinho e tímido. E os colegas dele sempre falam que ele vive no mundo adulto. Boa noite. Nessa parte da história, conta o pensamento de Ferris, um ex-presidiário que está a caminho da cidade de Kansas, para se encontrar com seu amigo Dick. Ferris também tem a possibilidade de reencontrar o Willie J., outro amigo da prisão, que foi libertado recentemente. O Willie J. era um homem religioso e tentou converter Ferris à sua fé, mas Ferris não compartilhava de suas crenças. Ferry valorizava muito sua amizade com o DJ, pois era o único que entendia verdadeiramente. No entanto, Ferry estava disposto a seguir o convite de Dick para um trabalhinho perfeito. O texto também explora a relação de Ferry com seus amigos, suas reflexões sobre sua própria vida na natureza. Sobre a continuação do texto, boa noite, meu nome é Rosana, vou compartilhar com as meninas. Eu vou falar realmente um pouco mais da relação sobre Ferry e Dick, tanto masculinidade. Acredito que futuramente nós demais, as pessoas vão falar, né? Vai falar sobre o que motivou eles a fazer isso. Não vai continuidade, mas não sabemos se foi uma fuga de si mesmo, um passado, né? Então, vamos lá. Nas breves páginas fornecidas no texto, a narrativa aborda principalmente a relação entre Ferry e Dick enquanto eles viajavam de carro para Kansas. Ferry expressa sua insatisfação com a paisagem entediante e o seu desejo de explorar o mundo. Eles discutem a ideia de comprar um barco no México e navegar até o Japão, indicando o anseio de Ferry por vivenciar aventuras e experiências únicas. Acho que eles esperavam algo mais. Além disso, é mencionado o contraste entre Ferry e Willie J., com Ferry se sentindo desapontado com o desencontro com Willie J. O texto também destaca a amizade entre Ferry e Dick, que compartilhavam bebidas, músicas e planos futuros. O cenário da estrada vazia, o crepúsculo e a paisagem plana e deserta contribuem para criar um cenário melancólico durante a viagem. Aí eles já vão pensando em coisas. Essas páginas se concentram em explorar as motivações e as personalidades entre Ferry e Dick, bem como o desejo de Ferry por aventuras em contraste com a paisagem monótona. Boa noite, meu nome é Suzana e vou citar mais alguns acontecimentos do livro. Nancy havia ganho um relógio e uma pulseira com seu nome em janeiro, e também ela havia comprado um anel no Colorado. Era um anel de namoro. Zangada com seu parceiro, ameaçou tirar o anel, como forma de castigo.
Isso tudo porque ele havia ido a um casamento de um amigo e então havia bebido uma garrafa de cerveja. Porém, Nancy só ficou sabendo, pois uma fofoqueira qualquer foi dizer que o havia visto bêbado. Mas depois de um tempo, ela estava resolvida a usar o anel de volta. Foram então eles e Kenyon assistir filme. Porém, Kenyon estava impaciente, não queria ver a televisão, pois desejava estudar o trombone. Então, Mr. Clutter sugeriu que fosse para o quarto, porém ele não quis ir. Os viajantes, Dick e Perry, param para jantar num restaurante de Great Bend, e após a refeição, aquele Chevrolet preto se dirigiu pela autoestrada que ia até a região seca dos Planaltos, cobertos de campos de trigo. Logo em seguida, Dick informa que haviam chegado ao condado de Finney. Dick então se pegou pensando se estava enganado quanto ao caráter de Perry. Perry havia descrito um assassinato por ele cometido que, por piada, tinha matado o negro em Las Vegas, batendo nele com uma corrente de bicicleta, quebrando assim uma parte da consideração de Dick. Em Lacey encontravam-se vários assassinos. Dick estava convencido de que Perry era um assassino nato. Era capaz de executar sangue frio, tendo motivo ou não, pelos golpes mais cruéis e mortíferos. Obrigada para todo mundo. Então, parabéns para as meninas, todos do segundo, primeiro período, né, arrasando. Aí todo mundo muito vergonha chega aqui e fala muito bem. Obrigada. Arão Dornelas. Não, sim, mas não, é porque eu quero saber se você tem algum ponto específico. Não, eu tenho um ponto. Eu posso terminar. Se quiser, mas eu vou terminar aqui para poder morar. Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo, sétimo período. Eu vou falar um pouquinho ainda do final da parte das meninas agora, que era para dar um contexto para o nosso início do capítulo. Então, eles estão, o Perry e Dick estão em viagem e param para jantar num restaurante, onde o Dick estava economizando os 15 últimos dólares que ele tinha, enquanto o Perry estava economizando os últimos 15 dólares que ele tinha, enquanto o Dick disse que precisavam comer bem, porque ainda teriam bastante coisa pela frente. Depois foram até uma lojinha próxima, compraram charutos, compraram 2 rolos de fita adesiva e seguiram viagem. Retomaram a estrada e seguiram viagem. O Perry acabou cochilando no meio da viagem. Quando acordou, já tinham cruzado a divisa do condado de Finney. Então já tinham cruzado a uns 15 quilômetros. Quando ele acordou, estavam num Chevrolet preto e pararam para abastecer, conversaram com o frentista. Quando retornaram, conversando com o Dick, ele descobriu sobre a questão do assassinato que ele dizia, e isso aumentou ainda aumentou a forma como ele via o rapaz, né? Isso aumentou ele começou a enxergar ele com outros olhos, né? Eles seguiram ainda
a viagem, então... Isso, é. Mas aumentou, ele começou a chamar mais, inclusive, ele para as coisas, né? E eles não tinham ainda a distância de quanto eles estavam para o Novo México. E aí ele tinha uma visão de perto que ele achava que ele era muito sentimental, muito sonhador. Mas depois ele ter descrito esse homicídio, onde ele surrou um negro até a morte, isso que levou um pouco a cotação que ele tinha em relação ao Perry, né? Boa noite a todos. Dando continuidade ao que eu estava falando, é importante no livro a gente destacar os dois personagens. Apesar de alguém já ter citado um pouquinho lá na frente do livro, nós temos que entender que até essa etapa que nós estamos, que é a página 1, 57, 57, 53, ainda nós não temos nenhuma ligação entre os homicídios e os autores. Então, o Perry e o Dick, né, são dois personagens que eles se conheceram numa penitenciária, e eles criaram um vínculo, mas que, desde o início do livro, né, que vai falando da família, a família amorosa que vivia naquela pequena cidade, né, uma família muito carismática. Então, esses dois personagens, eles começam a ser tratados lá no início do livro também, de forma paralela. Mas não existe, até esse presente, um momento desse, nós estamos, que é a página 113, não existem indícios, né, mas tanto as pessoas responsáveis pela investigação não chegaram ainda a linkar o assassinato da família com o Perry e o Dick. Eles estão fazendo uma viagem, né, para essa cidade, então a gente começa a entender que tem uma coisa relacionada, apesar de não estar claro no texto, eles começam a fazer mais dessa cidade, e a narrativa é sempre em cima do que os personagens eles vivem a situação. No primeiro momento, nós temos a narrativa focada na família, do pai, a mãe que é doente, né, o pai um pai amoroso, dedicado à comunidade, à igreja, as pessoas, sempre proativo, solícito em ajudar os próximos. Temos uma filha maravilhosa, a Nancy, né, que é apaixonada por tudo na vida, e ela é o próprio pai da forma feminina, né? Ela desenvolve uma paixão pelas pessoas, pela culinária, pela escola. Tanto ela como o irmão são os melhores alunos da escola. Então, a narrativa do livro é o seguinte: criar um contexto, uma família amorosa, que não tinha inimigos nenhum e que não tinha motivo nenhum para ser assassinados. E nesse contexto, nós temos Perry e Dick, que apesar de não ter estado linkado com o assassinato ainda, mas subtende, né, que lá para frente vai ter alguma referência. Então, eles estão chegando à cidade, né, na cidade no Kansas, ali, né, cidade que é um condado de Nova York, se não me engano. E eles vão chegando na mesma proporção que acontece o assassinato. Como que acontece os assassinatos? Num domingo de igreja normal, de ensolarado normal, como todos os dias maravilhosos, né, que o autor escreve, uma certa pessoa, outra menina também, por Nancy, que era muito amiga da família, o pai dela leva ela até a casa para que ela possa pegar uma carona com a família, porque havia um costumes ali deles irem junto para a igreja, né? Dessa forma ele evitava uma fadiga, ele tem que levar ela e trazer ela de volta. Então o pai leva essa menina para encontrar com os Cutters ali, e quando eles chegam lá abaixo na casa, lá não tem ninguém. Eles acham estranho, porque era uma família que acordava cedo, que tinha todo um ritual muito tímido, de tomar um café. E eles chegam ali e a casa toda fechada, toda silenciosa, e eles não entendem. De forma que eles voltam até a cidade próxima, fazem contato com novas pessoas e explicam a situação. Fazem assim: nós chegamos lá em tal local e está estranho, vamos lá ver o que aconteceu. E junto vão várias pessoas, né? Na verdade, o pai da Nancy, né? Eu não tenho o nome, os nomes são Clarence Field, né? Ele é o pai da Nancy. Ele, junto com outras pessoas, ele vai ter a propriedade e ele se sente até mal vestido para entrar naquela casa, uma casa imponente, uma fazenda muito grande. E ali ele chega e, quando eles entram, eles percebem que eles haviam feito uma ligação antes e perceberam que o telefone havia cortado. Chamavam, ninguém atendia. E eles se concentraram na casa e viram que o fio estava cortado. Então já perceberam de imediato que havia alguma coisa errada ali. De forma que uma das meninas, a própria Nancy, né, que era o nome homônimo da uma dos personagens, ela sobe no quarto e volta gritando, porque ela, lá em cima ela se deparou com a própria Nancy morta, né? Estava toda ensanguentada, assim, da cama e possivelmente
naquele primeiro momento, de cara que estava dando na cabeça. De forma que todo mundo fica assustado ali, todo mundo sai correndo da casa, e eles acionam as autoridades, né, o xerife responsável pela cidade, e esse vai até a casa, e lá eles começam a encontrar todos os corpos. E é interessante a gente retratar, frisar a importância e como que o autor ele retrata de forma minuciosa as formas que os corpos estavam dispostos, com sangue, a forma que eles foram mortos, né? Inclusive o Sr. Harry Buck, ele, além de assassinado, ele foi torturado antes e com a cabeça cortada, né? Então tinha sangue espalhado para todo lugar. E é um assassinato que abalou a cidade, né? Uma cidade pacata, onde os Clutter eram as principais personalidades daquela cidade, e não havia motivo nenhum para que eles fossem assassinados. E ali começam as linhas de investigação. Mas até aquele momento, não tinha nenhum suspeito ligando os dois personagens, que são uns personagens assim, fantasticamente descritos, né? Que são o Dick e o Perry, né? Mas até esse momento não tem nenhum link entre eles. E ali começam as investigações, chega um novo detetive na cidade, que é responsável, e ele começa a fazer oitiva, né, do pessoal, né? Isso aí possivelmente foi retratado na década de 60, 70, por ali, mas já toda a questão da investigação é bem parecido com o que nós temos hoje, né? Então, o local, fazer oitivas das testemunhas que moravam próximo. Inclusive, tinha um empregado da família que morava a 100 metros e ele não escutou barulho nenhum de tiro. E ele era um suspeito, mas logo que já foi descartado, porque entenderam que ele era impossível ouvir devido ao vento, à noite, tinha uma outra construção que impedia a passagem do som. O próprio namorado da Nancy, Bob Rupp, né, foi um principal suspeito, porque em um dos diários da Nancy, nós podemos... ela explica lá que o pai havia tentado que ela terminasse esse relacionamento com ele por divergência de religiões. Eles eram metodistas e o Rupp era católico, de forma que o pai não achava muito bom o relacionamento dos dois. Mas também ele é descartado também como suspeito, né, porque ele, inclusive, passa num teste de detector de mentira. Isso é só, para vocês entenderem, isso é só ficção, não existe isso, entendeu? Isso aí é maior inversionista, da mesma forma que silenciadores, entendeu? Todo mundo acredita que existe silenciador, não existe silenciadores. Nos filmes existe, mas não existe, entendeu? Existem abafadores de som, são diferentes, mas não é igual ao filme, não. Mas enfim, aí continuam as investigações, eles partem para várias linhas, tentando imaginar o que acontece, e parece que não tem solução. E voltamos aos personagens novamente, o Perry e Dick, e eles vão para o México, né? Eles fazem algumas coisas ali e vão para o México, e lá eles gastam todo o dinheiro que eles conquistaram, né? Emitindo cheques frios e tal, mas eles não levam nada da família. Então, se foram os assassinatos, até esse momento, eles foram os assassinos, até esse momento nós não entendemos qual foi a motivação, porque eles não levaram nada da família, pelo menos questão de pecuniária. E lá no México, nós temos a primeira materialidade, a primeira pista que liga ao assassinato, que é quando o Perry está guardando as coisas dele para voltar para os Estados Unidos, porque eles gastaram todo o dinheiro, eles não ficar no México mais, eles estavam guardando os objetos para ser transportados, e ele vai guardar uma bota. E essa bota é o mesmo formato de uma pegada que foi achado lá na cena do crime. Eu tenho um panorama geral e agora o pessoal vai ficar à vontade de querer comentar pontos específicos desse contexto. Contratados vários, né, uma equipe de investigadores na época para poder dar início à investigação. E umas coisas que me marcaram, porque ele deu uma geral, foi que realmente o Dick, né, e o Perry, eles deixavam, né, decorrer que eles eram grandes suspeitos, né, porque ele foi marcando bastante, que foi deixando claro as suspeitas. E também que o Perry, o Dick, ficava muito assustado com as atitudes do Perry, porque ele mudava de humor, né, constantemente, assim. E ele ficou assim, surpreso ao
ao mesmo tempo que ele era uma pessoa calma, uma pessoa doce, capaz de ficar lendo os seus guias, né, sobre tesouros, ele podia virar de um momento para outro e matar sem menos as pessoas perceberem. E ele também, um fato que me chamou a atenção, foi que ele matava, ele tinha o prazer de matar, porque numa das viagens eles viram um cachorro atravessando a rua, o cachorro já estava muito mal, e ele simplesmente, o carro passou por cima e ele vibrava com aquilo. A tortura, ele, tipo assim, mais um que foi, e a frieza com que ele lidava, e daí, né, com a relação a sangue frio, né, ele fazia as coisas, matava, tinha prazer, e a sangue frio mesmo, ele não se comovia, né, nada deixava ele se comover com essas atitudes de assassinato, das coisas que ele fazia. E também da família que ele veio, né, fortes né, eu estou falando por mim, gente, chegar à conclusão que ele, por ter vindo de uma família completamente desestruturada, onde a mãe, né, era uma alcoólatra, morreu com o engasgo do seu próprio vômito. Os dois irmãos, ele tinha 3 irmãos, 2 deles, né, a irmã e o irmão, pularam da janela do edifício, e o outro irmão que ele tinha fez com que a mulher se suicidasse e logo em seguida se matou. Então, ele era de uma família desestruturada. Então, ele viveu, assim, friamente tudo isso. Ele foi criado, né, num ambiente frio. E ele fazia essas coisas vibrava pelos assassinatos, pelas coisas que ele fazia. Deixa aparecer, né, com que ele o amigo dele, porque tem um pouco de medo dele, que parece, eu vou falar por mim, gente, parece que ele sente medo, né, dele mesmo ser morto por ele. Ele deixa essa, né, porque ele acorda, ele sempre está na dúvida do término. Então, pessoal, eu queria falar um pouquinho mais aqui. Oi? Pessoal, boa noite. Meu nome é Gilmara, sou aluna do 7º período. Eu queria só complementar o Arão, pessoal, que já falou bastante sobre mais uma parte aqui do livro que chamou bastante atenção, mas eu não sei muito pronunciar também o nome dos personagens. Que Dale, ele deu uma entrevista coletiva no gabinete do xerife, onde ele contou alguns fatos importantes sobre esse assassinato. E lá ele frisa assim que, no caso, eles não estão lidando com apenas um assassinato, mas sim de 4, de uma família que foi assassinada. E eles ficam pensando o porquê que essa família foi assassinada. E eles chegam aqui numa dedução de uma estranha coincidência que o senhor Coulter, ele teria assinado uma apólice de seguro no valor de $40 mil, e com uma cláusula de indenização em dobro, apenas 8 horas antes de morrer. Então, é um fato que eles foram narrando, e também ela fala que não existia ligação alguma entre esse ato e o crime, ela frisa. E porque as únicas pessoas que iriam se beneficiar disso seriam as 2 filhas sobreviventes, né? E depois também ele fala aqui que quem poderia ter assassinado a família, no primeiro caso, ela acreditava que seria um amigo e pelo menos um homem com um conhecimento mais do que superficial da casa e dos moradores. Alguém que sabia que as portas quase nunca eram trancadas, que o Sr. Coulter dormia sozinho no quarto principal, no andar do térreo, e que os filhos ocupavam outros quartos no 2º andar. E também ele teria chegado, essa pessoa, né, que
poderia ter cometido o assassinato teria chegado à casa a pé e provavelmente em torno de meia-noite, que as janelas estavam escuras, os cúteres estavam adormecidos e quanto a Ted, que seria o cachorro que eles tinham na casa, ele teria ficado com medo das armas, porque o cachorro ele tinha um certo pavor a isso, então ele não teria feito nenhum barulho quando ele viu essa pessoa, né, entrando. E no caso, no escritório e outro na cozinha, seria a parte do telefone, né, das instalações do telefone que fala, e depois tinha ido do quarto do Sr. Clutter e acordava o dono da casa. Aí fala aqui que ele foi obrigado a obedecer, forçado a obedecer e acompanhar essa pessoa até o segundo andar, onde acordaram o restante da família, e então um cordão e fita adesiva fornecidos pelo matador teria amarrado e feito todo o que o Arão falou ali com a família. E no caso, pelo que ela conta aqui, o Sr. Clutter teria sido levado, ele seria o último a morrer, no caso. Ele meio que presenciou todas as outras mortes dos outros familiares. Porque, pelo que deu a entender aqui, é como se ele tivesse matado a família, pelo que eu entendi um pouco aqui. E aí depois, no final, faz que levaria agora para fazer o que quisestes e o assassino matará um por um, tomando cuidado de coletar a cada vez o cartucho usado, né? E quando terminou, apagou a luz e foi embora. Então, esse aqui é mais um resumo dos fatos, de como aconteceu ali naquela noite os assassinatos, né, dos 4. Boa noite, eu sou Maria Luísa, do 7º período. Bom, aqui a gente acabou a nossa parte, onde era para a gente ler o livro. A primeira turma começou e a gente finalizou. Como todos falaram muito bem, eu vou fazer um resumo junto com vocês para a gente seguir até onde a gente chegou agora. Diferente dos outros livros que a gente já leu, esse é o contrário. Esse a gente não espera para saber quem matou no final. Já aparece para a gente antes quem são os 2 assassinos. E aí que é o grande mistério do livro. O porquê? Por que eles mataram? Porque até então a gente não consegue ter um link dos assassinos com a família. Então vamos relembrar alguns pontos. Aconteceu na cidade de Elcombe, cidade tranquila, pacata, como as meninas falaram. O pessoal dormia de porta aberta, não tinha perigo, não tinha roubo, não tinha nada. Essa família, especificamente, foi assassinada, seu patriarca era o Sr. Clutter, muito respeitado na cidade, metodista, não era o mais rico, mas todos respeitavam ele era muito justo, os empregados gostavam muito dele, então, aparentemente, não tinha motivo nenhum para ser morto. A esposa, a Bonnie, ela tinha problemas psicológicos, vivia reclusa ou fazendo tratamento. Também não sabemos se seria por causa dela. Os filhos, o Kenyon, era um menino muito tímido, diferente, quase não saía de casa. Então também não vemos ligações. A Nancy, ativa igual o pai, era uma líder nata na cidade, todo mundo ia atrás dela quando precisava das coisas, na igreja. Também não vimos nada. Foram assassinados os 4 com tiros de espingarda dentro de casa, à noite, amarrados e amordaçados com fita. A cidade inteira ficou aterrorizada. E aí aquela cidade pacata ficava acordada até a noite, luzes acesas. Reuniam-se no café, um para falar mal do outro, olha, eu acho que foi aquele, eu acho que foi aquele. Então começou uma desconfiança na cidade, uns foram embora. A investigação não andava, ninguém era suspeito. Os assassinos, Terry, tinha as pernas tortas devido ao acidente que ele sofreu de moto. Como a Vânia falou, teve uma infância difícil. A mãe dele largou o pai, foi ficar com a bebida. Talvez, eu fiz um link, a bebida que a mãe dele tanto usava, que destruiu a família dele, era odiada pelo Sr. Clutter. Ele não gostava que nenhum funcionário, era motivo de demissão.
se ele pegasse alguém bebendo. Talvez um link aí, não sabemos. Ele sofreu muito na adolescência, foi para muitos orfanatos, e ele apanhava muito, sofria muito, porque fazia xixi na cama. O Dick era divorciado, tinha 3 filhos. Trabalhava numa oficina, os 2 já tinham passagem com a polícia, mas até aí, nenhum link, a gente não consegue entender o porquê. Depois deles matarem a família, eles fugiram para o México. Pelo que a gente entende até agora do livro, não foi um roubo por dinheiro, porque eles roubaram só um rádio, um binóculo e em torno de $40. Então a gente não sabe. Como eles não roubaram dinheiro, eles começaram a passar cheque na cidade, cheque falso, compravam as coisas e penhoravam para se manter ali. Acabou o dinheiro e eles tiveram que voltar aos Estados Unidos. Também começaram a desconfiar das filhas que sobraram vivas do Sr. Clutter. Por quê? Um dia antes ele tinha assinado uma pólice de seguro. Então as 2 foram as únicas beneficiárias. Talvez poderia ser uma delas, que tivesse mandado matar. Até que uma aproveitou que a família estava na cidade pro velório, aproveitou para se casar. Muito estranho, né? Mas poderia ter sido ela. O Bob também, que era o namorado da Nancy, foi o último a sair do lugar. E o pai dela não aceitava o namoro dos 2, porque a família da Nancy era metodista e a dele era católica. Então ele não aprovava o namoro. Então já começaram também a achar que poderia ter sido ele. E até agora a investigação não andou, porque não descobriram nada. E a cidade, além disso tudo, a casa ficou abandonada. E um dia eles acharam um rapaz lá, um curioso, que invadiu a casa, falou que queria ver a cena do crime. E foi achado ele com uma faca no carro. Então, talvez poderia ter sido ele. Então, terminamos aqui a nossa parte do livro com esse mistério. O porquê eles mataram. Boa noite, gente. Boa noite. Meu nome é Luiz Augusto. Meu grupo é composto por 8 integrantes. Como o tempo estimado foi de 15 minutos, foi feito um sorteio de 4 pessoas para poder fazer esse resumo. Sendo que a participação desses 8 integrantes, todos participaram, tivemos algumas reuniões em alguns dias, e foi feito um belo trabalho, todos participaram. E vou citar assim os nomes, certo, do pessoal, dos meus integrantes. A Brenda, o João, o Natan, a Lohana, o Thales, que é do 3º período, Caio, do 4º período, a Letícia, do 2º período, e a Rafaela, do 2º período, e os outros demais foram citados também do 2º período. Eu achei legal essa parte de integrar os outros períodos, porque a gente acaba aprendendo mais com os outros. Então, foi bem interessante para a gente, porque a gente aprendeu muito mais. Então, vamos começar, né, dar o início, porque a nossa página é referente à página 114 a 170 do livro A Sangue Frio. Tá, pode iniciar, por favor. 14, eles começam uma descrição sobre a casa do narrador, porque, embora muito confortável, moderna, apresenta problemas peculiares. Eles são estados e suspiros notáveis, especialmente durante a noite. O narrador admite que ele não estava reclamando sobre a casa, mas é a característica que a torna intrigante. Às vezes até assustadora, quando a imagem sobre a noite, sobre seus eventos e coisas. Alguns habitantes de Galvão estão considerando deixar a cidade. Um deles é um fazendeiro que trabalhava para um conhecido negociante da região. Expressa sua insatisfação com as condições de Galvão. Como isso afeta sua família e sua esposa, e eles estão ansiosos, mas não conseguem dormir, pois não conseguem dormir. O que levou
decidiu mudar para o leste do Colorado em busca da paz. A segunda declaração feita por Yoshida revela que sua família também está planejando sair de Japão, principalmente por causa da insatisfação do seu marido e das oportunidades potencialmente melhores em Nebraska. No entanto, a filha de Bonnie Jim, está triste por deixar a escola e os amigos para trás. Essa revelação levanta preocupações sobre o êxito em massa de Japão. O narrador não conhecia a família de Clutter, mas assim tinha visto o Sr. Clutter por uma vez no correio. O texto também faz referência sobre um evento sombrio, talvez um crime, envolvendo mexicanos que não está sob investigação policial. Isso acrescenta uma camada de mistério na narrativa. Além disso, um grupo de pessoas, incluindo Dick e Perry, estão viajando pelo México, desfrutando de momentos de descontração, embora enfrentassem desafios financeiros. A narrativa também menciona o personagem Paul Revere, que está preocupado com a venda da propriedade de Clutter em seu próprio futuro, dado que ele se sente adoentado e percebe mudanças inerentes na sua vida. Agora eu estava lendo a parte da colega que faltou. Certa tarde, em dezembro, Leon estava a limpar suas ruas entre canteiros. Nesse dia, Ken Moon ajuda, ora, parece que foi a única vez que ele viu Ken Moon rir, bem como Nancy e outros. As últimas palavras haviam sido ditas difíceis para Mr. Wham. Sinta-se adoentado e preocupavam-no certas coisas. Por exemplo, o emprego calculava-se que ele não durasse muito. Apesar de tudo que havia acontecido, era obrigado a trabalhar. Ele e Herman se entendiam muito bem, mas por qual motivo os homens do xerife não ajudaram constantemente, a não ser que se julgassem capazes de esconder qualquer coisa? Talvez ele não tivesse falado sobre os mexicanos, os quais viu condenado por interrádio. Embora tivesse sido convocado para contar e recontar os assassinatos, nunca decide o que ocorreria senão 2 semanas depois do crime. Pois, segundo explicava a Green, naquele momento, lhe era a ideia. Porém, Green não parecia dar crédito à história contada. Mr. Helm continuava a enfatizar que havia visto 2 pessoas na casa. Mas quem andaria por ali? Ninguém tem o direito de andar por ali. Tinha visto um homem com um revólver calibre 38. O nome do homem é Jonathan Daniel Adler, lá no caminho do Novo México. Naquele momento não tinha morada certa, mas por isso entrou na casa dos Clutters. Segundo ele, o mesmo estava com um automóvel que tinha, quando visto que estava lá dentro, um dos homens, talvez Albury, declarou a Jonathan Daniel Adler: "Muito bem, cara amigo, parece que estamos conversando um bocado." E que é dentro do carro encontra uma espingarda calibre 12 e uma faca de mato. No entanto, num hotel da cidade do México, dentro de um quarto, uma secretária, um espelho enfiado no canto deste, um aviso da direção que dizia: "O seu dia termina às 2 horas após o almoço." Numa palavra, os hóspedes deveriam deixar os quartos na hora fixada. E assim, no dia seguinte, depois de um pedido de empréstimo de dinheiro, a mais rica de suas noivas, a viúva do banqueiro, Dick, comprou bilhetes para o autocarro que o levaria a San Diego, até Parsons, na Califórnia. Dali em diante, seguiremos a pé, disse ele, visto que tanto ele como Dick iriam dali em diante viajar a pé ou de voleio.
tornavam-se evidente que não deveriam transportar consigo todas as coisas. O resto dos vestuários seria por mar. Na realidade, Perry tinha uma caixa de papelão que endereçava a si próprio, ao depósito geral de Las Vegas, Nevada. Boa noite, gente. Eu vou falar um pouco do recorte do livro, que vai tratar dos eventos de 1952 até 55, focado precisamente Harry e o pai dele, principalmente na relação. O ele coloca a relação pai e filho como se fosse uma coisa determinante na trajetória do Harry mesmo, ou até mesmo para registrar os atos que ele já praticou, até mesmo nessa época. O que acontece? Ele tinha os planos de visitar o pai, que queria iniciar uma pousada, um local onde ele teria que receber caçadores ou turistas, então o pai dele começa a trabalhar nesse projeto. Ele tem a intenção de ir ao encontro do pai. Porém, esse encontro ele é atrasado porque ele sofre um acidente, ele gostava de moto, de velocidade, e quando ele sofre esse acidente, um pouco antes do inverno, então ele fica tipo numa pousada, tem uma família, ele é hospedado lá, que vai até se recuperar. Ele fez uma cirurgia, então ele teve que se recuperar durante um longo tempo, e nesse tempo ele deu aula de guitarra, entre outras coisas, que o pessoal que morava lá, os filhos dele. E aí, passado essa recuperação dele, ele vai então ao encontro do pai, ele chega lá e fica até um pouco surpreso com o avançado das obras, e aí depois eles já se juntam, então eles acabam o empreendimento. No final ou no meio de 53, se eu não me engano, o local já está apto para receber os turistas, os caçadores, porém é uma coisa que não aconteceu. Simplesmente não virou um empreendimento. E aí eles estavam numa situação difícil, então eles começaram a ter alguns conflitos, porque eles estavam em situação de fome, até mesmo, sem contar os conflitos que já existiam, né? Porque os colegas colocaram ali que uma infância muito difícil, né? Problemas que existiam na família, entre outras coisas. E foi isso. Então, nesse determinado momento aí, o pai dele, ele faz esse pai se distancia dele, então ele vai em busca de uma arma, uma espingarda, e ele vai com a iminência de matar o próprio filho. Só que ele vê que não tem condição, e aí isso fica bastante pegados, porque ele vê que ele se enxerga na própria realidade, vê que ele tem muito o que fazer. Então, o filho dele, ele pega e vai andar na floresta e tal, depois ele volta e se depara com os coiteiros dele jogados para fora, e aí começa algumas viagens, que a gente já sabe, ele é tudo, né? Então ele faz algumas viagens, passa em Oklahoma, em Omaha, depois em Nebraska, se não me engano, esse meio tempo começou a fazer e tal. Em determinado momento ele tem a ideia de ficar um conhecido dele, que ele conheceu na guerra na Coreia. E aí ele vai ser um carro, se não me engano, Nebraska. Eu acho que não é o Nebraska. Então ele vai, só que ele não consegue achar esse amigo, ele vai no endereço, não encontra, então ele fica sem ter onde dormir. E aí ele é preso por levar diário, ele está dormindo na rua. Então ele fica alguns dias preso e depois ele sai. Depois disso ele vai até em Nova York. Tem algum tempo lá. Um agente do FBI, então acho que de alguma maneira ele localiza ele e ele é deportado, graças a não ser a palavra correta, e ele não vai de volta com Kansas. E aí ele volta para, ele vai para a penitenciária, e ao longo do livro, quando ele tem algumas
conversas com amigos de cela dele, companheiro de cela, esse companheiro de cela, num outro presídio, fala que você tem que essa cadeia é melhor, alguma coisa do tipo. Assim. E aí ele vai nessa cadeia e fica lá. Então, no meio desse contexto, o autor ele coloca bastante a relação que ele tem e os problemas que ele tem mesmo. Então, acho que ele está meio numa tentativa de justificar os atos. Isso se comprova depois, quando ele começa a receber algumas coisas da doença da irmã dele. E aí a irmã dele ficou muito não, se nós tivesse, vai ficar com seu pai e tal. Ele querendo, né, autorizar. É isso aí. Isso é uma recorte que encerra ali na questão das cartas. Na continuidade das cartas, ele recebe uma carta da sua irmã Bárbara, quando ele estava na prisão, e ela enfatiza o fato do pai dele não ter nada a ver com as atitudes dele, com as consequências que ele teve sobre esses assassinatos que ele cometeu, porque ele já foi preso várias vezes, não só por conta do assassinato do Luther, né? E ela enfatiza também o desgosto que o pai dele sente em relação aos atitudes dele, e ela equipara ele a um animal. Porque, como a nossa colega disse anteriormente, ele não tem resposta nenhuma emoção. Para mim, ele é um psicopata. Não resposta nenhuma emoção, ele mata mesmo a sangue frio. Ele não tem compaixão, ele não tem apreço por ninguém. Inclusive pela própria família dele. Ele diz que essa carta que ele tem da irmã dele, ele guarda assim, não por apreço pela irmã, mas sim desprezo. Ele chega a ironizar que queria que ela estivesse na casa no dia do assassinato do Scooter, ou seja, queria ela morta também. Eles foram para o México, e lá eles ficaram hospedados em um hotel. Tem outra palavra, tipo um hotel. Né? E nisso eles estão planejando uma fuga. Então o Ferry começa a escolher os pertences a qual ele queria se desapegar, né? Os pertences que ele considera importantes. E nisso ele carrega uma medalha de bronze que ele ganhou da Coreia, um diploma universitário, ele tirou o diploma universitário enquanto estava na cadeia, então muito enfatizado também na carta da irmã dele, a inteligência dele. Ele é uma pessoa muito inteligente, né? Só que os atos dele, o raciocínio dele já não é mais o mesmo, né? Então, ele escolhe os pertences e nesse quarto foi a Dick e Inês. Inês era não uma cônjuge, era uma namorada ali do Dick, né? Então, ele pede pro Dick se apressar, porque a espadinha, como o colega Thales falou, termina as duas, e já estava na hora, né? De sair dali. Então, ele meio que muda a cena no livro, dando continuidade no Estados Unidos, né? Muda a cena. Diz que é um sábado de Natal e Darwin, acho que é assim que fala, ele é o investigador que está tentando apurar os fatos ali, tentando descobrir o que aconteceu com o Scooter, né? Ele está obcecado demais pelo caso, ele não investe mais nada na vida dele, ele só quer descobrir o que aconteceu ali. Então, as pessoas da sua volta, seus amigos, seus colegas de trabalho, sua esposa, inclusive, ela começa a desconfiar da sua sanidade mental. Ele também cita aqui também que ele estava perdendo peso, ele estava tendo paranoia, então. E ele também diz conhecer mais o Herbie, que era o pai, né, da família, mais o Herbie e a família do que eles próprios. Ele já está tão obcecado com aquilo que ele vive em função disso. Então, ele, no livro, cita também, é importante ressaltar que esse não foi o primeiro assassinato que aconteceu ali, naquela cidadezinha Takata. Houve 4 casos anteriores e ele também deu conta disso. Só que foram casos assim que foram não é que foram assassinatos, mas não foram tão brutais quanto assassinatos de uma família, né? Então ele vai mais uma vez nessa obsessão dele, ele vai mais uma vez na casa do Scooter e fica lá tentando pensar em questões, em conclusões. Uma das conclusões que ele chega é que a morte do Herbie, foi destacada a cabeça, né, foi a mais brutal de todas. Ele acredita que foi
principalmente por ódio e por ganância, provavelmente pelos bens adquiridos dele, né? E que o trabalho dos criminosos foi detalhista, porque as investigações apuram que não conseguiria fazer um trabalho tão bem feito assim tão pouco tempo. Então, eles acreditam que levou pelo menos 2 horas para eles cometerem esse assassinato. E nessa casa, essa mesma casa que ele tá, ele vai no andar de cima e se recorda de um sonho. Eu vou colocar um personagem novo agora na história, que é o Wells, que é um preso, que é um ex-funcionário da família Cooper. E agora a gente vai fechar essa parte. Por quê? O Wells ficou preso junto com o Dick. E durante esse período que eles estavam presos, eles contaram sobre a família, sobre o que viveram antes. E ele relatou que trabalhou por um tempo na família Cooper e que era uma família que tinha posses. E falou assim, para você ter noção como eles tinham posses, numa semana, só com os valores gastos na plantação eram $10 mil. E aquilo fez o olho do Dick brilhar. Falou, nossa, pronto, acertei, né? E aí, com essa informação, ele começou a querer saber mais sobre a família, né? Quantos filhos, se era fácil, se o lugar era fácil acesso, e ele começou a falar que era uma cidade muito pacata, que tinha trabalhadores numa certa época do ano, em outras não, que tinha só uma família que era mais próxima. E Dick começou a se interessar pela história e queria saber mais. E assim, foram dando muitas informações dessa família. Chegou um ponto de Dick bolar um plano. Falar, não, quando eu sair da prisão, eu tenho um cara que já também ficou preso comigo, que eu confio nele, e que nós vamos roubar essa família. E aí o Wells nem acreditava, porque disse que dentro da prisão era normal, pessoas contarem histórias e tal. E ele contou detalhes, então, a gente vai roubar, e falava assim, tem cofre? Tem, é um cofre que fica no escritório dele. Então ele falou assim, então nós vamos roubar e se tiver testemunha vai morrer todo mundo. E começou a falar que seria com um tiro na cabeça, e se tivessem outras pessoas lá também morreriam. E o Wells ouviu aquilo várias vezes e passou. Realmente Dick saiu da prisão, e um certo dia o Wells ouviu pela rádio que a família Cooper tinha morrido e todos tinham sido assassinados com um tiro na cabeça. E aí, na mesma hora, ele teve certeza que se tratava da mesma família. Mas aí, ele levou um tempo, alguns dias, pensando se iria contar para alguém ou não. Não aguentou guardar aquilo para ele. Acabou contando para um outro preso. E o preso falou, não, você tem que contar. Mesmo assim, ele ainda ficou em dúvida. Ele só resolveu contar depois que ele ouviu na rádio que tinha uma recompensa de $1.000 para quem desse informações sobre o assassinato. E aí, ele acabou falando com algum dos guardas que queria conversar, né, com o chefe dos guardas, contou a história, que chamou o responsável pelo presídio, que também ouviu a história e que entrou em contato com o detetive. E acabou contando para o detetive tudo que tinha ouvido. E o detetive falou assim, então a gente vai averiguar. Mandou o dossiê dos 2 suspeitos, né, para o detetive. O detetive, nesse dossiê, vinha as características tanto físicas, que um era loiro, dos olhos azuis, um moreno, com as informações de crimes cometidos. Interessante que nenhum deles tinha assassinato no dossiê. Era tudo furto, crimes mais tranquilos. E o endereço dos pais. E aí, diferente do que eles contaram a história do Theo. E agora a gente vai contar um pouco da família do Dick. Que diferente da família dele, que era desestruturada, a princípio, a família do Dick não. Eram umas pessoas simples, que tinham um pedaço de terra, que plantavam, não que era só para comer, mas eram trabalhadores, até o livro, né? O livro dá muita informação, até fala das mãos calejadas, né? Do pai do Dick. E na primeira conversa que o detetive teve com a família do Dick, a família achava que era referente ao cheque sem fundo. Então a família reagiu, recebeu o detetive de uma forma muito tranquila. E a família queria contar para o detetive quem era o Dick. Então o pai contou que ele era um ótimo atleta na adolescência, que ele tinha notas ótimas, que ele queria ter entrado numa faculdade de engenharia e ele não conseguiu. E isso trouxe frustração para ele. A mãe já queria contar a parte da vida amorosa do Dick, ele já contou que ele foi casado, que ele teve 3 filhos, o relacionamento dele não deu certo.
E o detetive, no meio dessa conversa, começou a tirar informações. E aí, ele quis saber, ficou sabendo que tinha um amigo na cidade, e esse amigo, a mãe falou assim, não, só de olhar já sabia que era um libertento, não gostei, não quis que ficasse na minha casa. E aí o detetive, né, até o livro relata que o detetive, que era uma pessoa assim, mais áspera, no momento ele manteve até o fim de nós. Porque ali era uma averiguação para as informações que esse detetive tinha passado. E aí, nessa conversa, ele conseguiu descobrir, por exemplo, que no dia 14 e 15 de novembro, os dois não estavam na cidade. Os dois tinham viajado e não estavam na cidade. E começou a tirar informações da família. E na conversa, ele viu um espingarda atrás da porta. Ele esperou o pai e perguntou para o pai, seu caça, né? Aí ele falou assim, o Dick, o irmão dele, às vezes sai para caçar, e você é o senhor do hospital. Ele comprou com a minha autorização, mas a espingarda é dele, até deixou aí para a gente continuar pagando. O detetive teve acesso à espingarda, olhou, viu que o calibre era 22, que era um modelo 300, teve total certeza que era a arma usada no assassinato, mas como era uma visita de averiguação, ele devolveu a espingarda no mesmo lugar e se despediu. Tá? Obrigada. Bom, pessoal, eu acho que a cada semestre que passa vai ficando mais interessante, né? E falando especificamente das primeiras turmas aqui, a gente vê como isso vem no corpo e como a gente consegue já identificar aquilo que vocês vão utilizar ao longo da carreira de vocês. Eu gosto de ser muito enfático quando a gente está nessa atividade aqui, porque vocês precisarão necessariamente, né, ao longo da vida de vocês, enquanto operadores do direito, contar histórias. Então, quanto mais vocês se apropriarem das histórias, mais relaxados vocês vão ficar para poder contar. Isso acontece de forma natural? Não. A gente vai ficar nervoso no começo, né? E aí, eu percebi muito aqui na fala, né, de muitos, começava meio travado e depois se sentia à vontade, né, que se lembrava de tudo que tinha lido, e aí deslanchava, né, e a apresentação desenrolava muito bem. Parabenizar a todos, né, aos líderes também, obrigado, Carla. Parabenizar aí a todas as meninas, né, que sempre ficam muito quietinhas, eu vejo muito pouco, mas aqui, né, falam muito bem. Isso é muito gratificante de ver aqui na frente. Eu vejo assim, as mudanças que ocorreram no sentido de trazer mais engajamento para essa atividade vão fazer com que não só mais pessoas participem, mas passem a compreender um pouco melhor aquilo que a faculdade propõe para vocês com essa atividade, né? E assim, entendam que isso daqui, assim como já foi dito no começo do semestre, não é obrigatório. Só vale ponto. É isso. Tá? Mas não é obrigatório. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque hoje, eu estou fazendo essa introdução, cortei as apresentações aqui para poder falar, porque no começo, quando a gente vai falar em visão, líderes, né, naturais, querem ser líderes, que procuram os nomes, um deles foi o MV, que nem estava aqui, estava em aula, para ser líder, e, infelizmente, ninguém procurou. Então, hoje ele vai falar aqui agora, sozinho. Isso é ruim? Isso é ruim para ele? Não. Deu toda a parte. Claro que você vai precisar de um corpo a partir de agora. Por quê? Vamos entender o seguinte. Quando a gente for fazer a semana, né, de eliminatórias do júri simulado, e aí, já falando com o Luiz, Carla, Arão, que estavam aqui, o que vai mudar dos outros semestres? Vocês vão ter que continuar lendo o livro. Por quê? Na semana da eliminatória, vocês vão defender teses. Como é que vocês vão defender teses se vocês não conhecerem o livro inteiro? Entendem? É isso que vai mudar.
Então, muito embora a apresentação ok, todo mundo fez a sua parte, mas, para poder participar da eliminatória, vocês vão ter que ler todo o livro, todos vocês. Tá? E agora vamos então falar de Admirável Mundo Novo. Aldous Huxley. Boa noite, pessoal. Boa tarde. Boa noite. Pagode ou faculdade? Nós vamos falar de pagode ou faculdade? Mais ou menos. Só vamos. Na verdade, não é que a pessoa me procuraram, mas como é uma disciplina que é obrigatória, como o professor disse, a gente está muito atarefado nesse semestre, o pessoal começou a desistir. E eu, como falei, conhecer líder, quando você assume a liderança, você tem que assumir de corpo e alma. Todo mundo desistiu e falei, não, vou sozinho, assim que vai indo, assim que segue. Inclusive, um conselho para vocês, não sejam líderes. Não assumam essa responsabilidade, porque é complicado. Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre Admirável Mundo Novo. Por que o pagode? Você sabe que eu toco pagode também, sou músico. E é muito bacana. Esse Admirável Mundo Novo, ele serviu como inspiração para o Zé Ramalho fazer uma música que chama Admirável Gado Novo. E também serviu para a gente fazer o Admirável Chip Novo. Vai muito correlacionado a essa matéria. Muito bom? Obrigado pela atenção. Vamos continuar. Esse livro foi escrito em 1931, mas foi publicado em 1932 por... Só vou pegar o nome do rapaz aqui, porque eu não dele. Eu não sei se fala Huxley ou Huxley. Vou falar Huxley, que é mais bonito na edição. Foi escrito em 1932, um breve adendo. O avô dele era biólogo e se dedicava muito à questão de genética, com parte de genética e tudo mais. Isso fez com que ele quisesse escrever esse livro tendo influência do avô, não influência direta, mas sabendo toda a trajetória do avô. O livro começa com um professor mostrando para vários alunos, numa sala, como é que era feita a montagem do mundo perfeito, o mundo ideal, o mundo top. Top significa perfeito, ideal. E o professor mostrou para todos os alunos como é que seriam feitos, e era em forma de lote, da mesma forma que a gente vê a fabricação de carros hoje em dia. Pega uma parte, faz um lote, outra parte, outro lote, etc. E tal. Porém, esses lotes eram divididos em castas. E as castas eram em casta alfa, beta, gama, delta e y. A casta alfa era a casta mais top, era o pessoal que era espetacular, mais inteligente, espírito de liderança, bonito, musculoso, assim como eu. E depois ia baixar a beta. Era um pouquinho mais inferior, gama mais inferior, delta pior ainda, e os Y era a base, era a massa. O começo do livro é muito chato, extremamente chato, porque você não consegue entender o que o autor quer dizer. Mas aí a gente entende que a parte Y é a parte trabalhadora, a parte que braçal vai trabalhar, vai colocar numa massa, porém, a parte trabalhadora tem que ser a massa maior, é onde seria feito com mais, eram produzidos mais trabalhadores, serviço braçal, porque é o que precisava ter a mão de obra. Então, a casta alfa, que era mais top, era única. Depois, a cada vez que ia baixando essa pirâmide, ia aumentando o número de pessoas. Porém, uma sacada genial que ele colocou. Nesse mundo, que é o mundo top, o mundo ideal, todo mundo era feliz, todo mundo era alegre, todo mundo era bacana. Então, o líder estava feliz e o cara que estava lá embaixo, na base da pirâmide, trabalhando, também estava extremamente feliz. Não questionava nada, não brigava. Para ele estava tudo certo, acordar, ter que trabalhar 40 horas, 50 horas, estava beleza, estava perfeito. Eu estou falando um pouco mais à frente do que eu li, porque esse livro ele traz a gente para querer ler um pouco mais do que você... Era para eu ler até o 28 só, mas até o 28 eu não tinha entendido muita coisa ainda. Então, eu estou falando um pouquinho mais, até pegar um pouquinho da turma posterior a mim, mas depois isso complementa com mais... Não complementa muita coisa não, então não é minha parte, não. Vou ler só Então, até a parte 28 era isso. Eles eram criados dessa forma, eram colocados por oxigênio, então era um rapaz para dedicar como é que a pessoa seria, se seria muito inteligente, seria mais ou menos inteligente. Uma parte importante também bacana, quanto mais oxigênio colocava, maior o ser humano ficava. Então tinha naquela época também os anões. O pessoal pequenininho, a Sandra provavelmente tinha pouco oxigênio naquela época, né, Sandra? Mas tudo bem, assim continua. Até a minha parte foi aqui. Agora, senão, eu vou falar a parte do pessoal. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Eu nem
Vou ler aqui. Deixando a questão 3, inicia na página 26. Somos apresentados a Bernard Marx. É um personagem que se destaca por sua posição como Alpha Plus, a classe mais alta na sociedade futurista. No entanto, apesar da sua posição privilegiada, Bernardo não se encaixa bem no sistema e demonstra insatisfação e questionamentos em relação à sociedade em que vive. Ele transmite uma frustração, inquietação ao compartilhar suas dúvidas com Elton Harrison, um amigo próximo que também é questionado o sistema. Junto, eles debatem sobre a falta de individualidade, a falta de emoções profundas e a superficialidade das interações humanas na sociedade. A sua insatisfação e questionamento levam a desfiar abertamente as normas sociais, que tomam como uma figura intrigante e perturbadora para aqueles ao seu redor. Bernard Marx e Lenin Clover, uma mulher da casta beta, vai para uma excursão para uma reserva de índios. Não era índios, não, mas era como se fosse. O pessoal mais selvagem lá. A reserva é uma área isolada, onde vivem pessoas que não se encaixam na sociedade dominante. Durante a visita, Bernard e Lenin encontram John, um jovem branco que é filho de uma mulher da sociedade que foi abandonado na reserva. John é considerado um selvagem por ter sido criado fora dos padrões da sociedade e ter sido exposto às crenças e práticas dos índios. Sua educação e visão do mundo estão enraizados a ideias tradicionais e antigas. Ele possui uma perspectiva única sobre a natureza humana e o significado da vida. Ao interagir com John e os índios da reserva, Bernard e Lenina são expostos a uma realidade completamente diferente daqueles que foram criados. Aí no outro capítulo 5, Bernard, Marx e Lenina retornam a Londres, trazendo consigo John, o jovem selvagem que conheceram a reserva de índios. Ao trazer John para a sociedade tecnológica e altamente controlada, Bernard e Lenina pretende apresentá-los aos costumes e à vida na cidade. Assim que chegam a Londres, John é exposto a um mundo completamente diferente daqueles que ele foi criado. Ele se depara com a tecnologia avançada e superficialidade das relações sociais, serem consumidos desenfreados, as características da sociedade futurística. A presença de John na sociedade causa uma sensação de curiosidade e espanto entre as pessoas que veem como uma anomalia, um indivíduo incomum e fascinante. Aos poucos, John começa a sentir os efeitos dessa sociedade artificial, onde sentimentos profundos e as experiências genuínas são substituídas pelas buscas incessantes de prazer imediato. Eles usavam muitas drogas lá para controlar. Pela falta de conexão humanas significativas. Enquanto Bernard e John é uma oportunidade de se destacar e desviar da ordem estabelecida, Lenina se sente atraída por ele, embora não se compreenda totalmente seus valores e princípios. Pessoal, meu nome é Fábio. Nosso grupo é a partir do capítulo 5. Como o nosso colega falou ali, o Admirável Mundo Novo é um livro futurista onde uma sociedade em que a ciência assumiu o lugar da sociedade.
onde um grande pai e mãe de todos, no mundo, onde são controladas as ações e os sentimentos das pessoas, o controle da sociedade determinado. Que esse controle ele é biológico, psicológico e social. Esse livro ele é uma utopia, igual o nosso colega falou aí. Eu vou dar uma lida no resumo do capítulo, cada um de nós vamos ler um capítulo. Depois de um jogo de golfe, obstáculo, Henrique e Lenina voam no helicóptero sobre um crematório, onde o fósforo é coletado de corpos queimados para servir como fertilizantes. Bebem café com soma, antes de dirigirem ao cabaré da abadia. Tomam outra dose de soma antes de voltarem para o apartamento de Henry. Embora as doses repetidas de soma os tenham deixado quase completamente alheios do mundo à sua volta, Lenina lembra de usar o seu contraceptivo. Bom, pessoal, o que é café com soma? O autor relata que é uma forma, é uma droga da felicidade, criada pela autora, para ficar ajustado aos padrões biológicos, comportamentais impostos pela tirania em que viviam. Todas as quintas-feiras, Bernardo tem de participar do serviço de solidariedade numa comunidade. Os 12 participantes, que relatam o capítulo, sentam-se em uma mesa, alternando homens e mulheres, enquanto um hino empolgante toca. Os participantes passam uma xícara de sorvete de morango e tomam um tablet com ele. Eles entram num frenesi. O que seria um frenesi? É um lugar agitado com alegria. Frenesi de exultação. E a cerimônia termina numa orgia sexual, deixando Bernardo sentindo-se mais isolado do que outro. Isso aí, pessoal. Boa noite, meu nome é Gregory, no caso, o livro traz bastante coisa de utopia, como se fosse o universo, né, um mundo perfeito, mas ele traz algumas distopias no meio do caminho. Como, por exemplo, a gente tem a ideia do mundo perfeito, sendo criado na hipótese, né, que ele falou, mas a gente tem essa soma, que é essa droga da felicidade, que no caso, né, deixaria ali, no internet do livro, 100% equilibrados com com a sua natureza mais aflorada. Só que isso contradiz com a parte perfeita, porque a Lenina, ela a priori ela não quer, ela vai passar um tempo com o Bernardo, né, e a priori ela não quer, porque ela até cogita ir para o Polo Norte. Tá? Só que ela pensa bem, ela já foi para o Polo Norte, enfim, não tinha muito o que ela fazer, e ela volta a aprovar essa ideia de sair com o Bernardo justamente pela ideia de sair com o Alfa. O macho Alfa já está aí desde 32 na mídia. Então, no caso, essa parte da edição psicólogo Alfa, né, que do MV, ela vai e aceita essa viagem para os Estados Unidos, que seria para uma reserva. Só que, ao parar, eles dois têm um momento juntos no helicóptero, e ao parar o Bernardo e a Lenina juntos, ele para o helicóptero em frente a uma água, uma correnteza ali, para eles ter um momento mais calmo, pegar o ar ali, sei lá. Só que ela não quer isso. Ela não quer essa perfeição, digamos assim, de alguém que é mais quieto, de alguém que tem uma classe mais elevada. Ela quer o curvo mesmo. Então, ela vai dar várias doses de soma para ele, até que ele, né, se entrega ali na droga, e os dois acabam indo pro corpo. E o que acontece depois? No amanhecer, ele fala, pô, me arrependi, não era isso que eu queria. Pelo menos não na primeira noite. E ela tenta contornar isso, perguntando se ela era gorda demais, se ela não fez o direito. E, na verdade, não é isso. Na verdade, não é a pessoa, é o ato. Isso é uma coisa que tem grande relevância. Mas, de forma geral, no dia seguinte, então, eles vão e pedem, o Bernardo ele vai pedir uma autorização para ir para uma reserva. E essa autorização, no caso, é dada pelo diretor do Centro ali de Convivência, que é um colégio de consciência masculina. Tá? E ali o diretor, ao pegar a autorização, ele vê a localização para onde eles vão, ele se perde numa história de que alguns anos atrás ele realmente foi para uma reserva também. E aí ele se perde contando da história e diz que se relacionou com uma moça. Quando toca nesse assunto, o Bernardo faz um contra-comentário, falando, puxa, deve ter sido um choque, né, já que ela se perdeu na natureza, você ficou alguns dias, de repente, acordando, não estava mais lá.
Nisso, aquele diretor entendeu que ele falou demais da vida dele, para uma pessoa que não precisava, e ele tenta correr atrás e falar, não, foi tudo direito, não tive nada emocional, não liguei no dia. E no caso, ele consegue autorização, só que ele ameaçava o Bernardo, no caso, pelo diretor de ser expulso, pelo comportamento dele fora das horas de trabalho, ali, que ele está meio que fazendo uso da soma, no caso. Ok, feito isso, a gente entra na terceira parte do capítulo. E... Eles olham para a reserva, certo? Só que chegando na reserva, eles têm que ter outra autorização para entrar na reserva. E isso eles precisam com o rapaz, né, o chefe lá. Quando eles vão pedir, o que acontece é que o Bernardo, ele lembra que ele deixou a torneira de água de polo no banheiro dele aberta e ele viajou. E isso não ia acarretar um problema pedagógico, mas ia acarretar no bolso dele. Esse é um problema meio caro. E também pedagógico consecutivamente. Né? Mas a pior é ali o gasto. Quando ele vai ligar para fazer contato com o Herman, é um molde, sei lá, um bicho, esse é alemão. Ele é um professor do colégio, ele é braço direito ali dos dois, do Bernardo no caso. Quando ele vai ligar, ele acaba recebendo a informação de que ele realmente foi zoado. Ele vai ali no caso para um lugar que é a Islândia, né, no caso, ele foi expulso do colégio. E então, tá, recebendo essa notícia, eles terminam que eles estão fazendo a reserva. E ele se cai novamente na soma, naquela droga. De perfeição, ele fica zen. Tanto é que eles sobrevoam a parte, a divisa da vida social com a vida, né, da zona de selvagem, e ele está meio que adormecido. Só que antes de adormecer, ele consegue ver um comentário do piloto, né, do guia, que ele é Y, né? É a última casta, ele é Y, é a última da última base da base, e ele, por estar no helicóptero sobrevoando a zona selvagem, ele faz comentários sobre as pessoas que estão lá. Que alguns seres aí se aproximam da zona de choque, que tem carcaça de comida. Então, na verdade, não tem um ar de esperança, não tem um ar de empatia. Né? Eu sei que eu sou ruim, mas tem gente pior que eu. E eu não busco melhorar, mas eu critico quem é pior. Então, chegando lá, após esse adormecido aí, da soma, eles chegam e, quando chega, na verdade, o piloto sai dando risada e eles entram na risada. Boa noite. Bernardo estava caminhando, chegaram no local que vive um povoado de índios. Eles viviam condições de saúde, tanto a saúde como a questão de higiene. Eles viviam muitos índios velhos, muitos estados decadentes, outros menos decadentes, alguns índios velhos, não deles tinham um jeito de tratar esses índios velhos, não ficavam muito decadentes ao outro. Vocês usavam, preservavam esses índios contra doenças, mantinham artificialmente as proteções externas ao nível de vida da juventude. Não deixavam cair a taxa de magnésio e cálcio abaixo, que era aos 30 anos. Faziam transfusão de sangue, mantinham um metabolismo estimulado permanentemente. E assim os índios ficavam menos decadentes do que os outros. E ali era uma sociedade de índios muito selvagens, adultos e com costumes diferentes dos externos. Eu sou o Rogério, do terceiro período. Primeira vez aqui no vídeo. Estou dando sequência aqui da turma. Estava vendo, estava tendo uma celebração lá na reserva. E nessa celebração, surgiu acho que um professor aqui lá, e estava comandando a celebração, surgiu a imagem de uma águia e de um homem numa cruz. Ele levantou assim, um jovem, começou a caminhar ao redor de uma filha de serpente, conversou no chão, e as pessoas da volta ao redor dessa filha. E apareceu um pouquinho alto, né, de 15 anos, massa de verdade, e não chegou bem. Então, volta e chicoteando. Eu acabou que cair no chão. Aí, de repente, caiu, e o senhorzinho pegou uma pena
Então, passou o sangue dele. E sacudiu as costas e o rapaz ficou imóvel no chão. De repente, todo mundo correndo do central e ele ficou sozinho. Ele faleceu, surgiram 3 senhoras e levaram para uma casa abandonada. E a menina ficou horrorizada, cobriu o rosto com as mãos e alimentava não estar com as formas do veneninho na mão. Enquanto isso, o Leonardo chegou a chegada de um jovem se vestir como um índio. Nós tínhamos os cabelos trançados, cor de palha, olhos azuis, pele branca e bronzeado. Com inglês impecável, o João cumprimentou o Berna e disse que ele deveria ser chicoteado no lugar do rapaz, porque a sua cor não permitia. Aí o pessoal perguntou por que ele queria ser chicoteado. Ele disse que estava ganhando um coelho, ele deve ser reserva, e para não colocar tudo, para o pessoal poder viver, para ajudar Jesus e pouco canhão. Pouco canhão deve ser o Deus. E ele foi espancado pelo dono do rosto, olhou para o João e questionou sobre a João explicou. E o João foi encantado com a menina. Disfarçando, ele passou a responder os questionamentos do Bernardo. Disse a sua mãe chamada Linda, que era bem longe com o pai dele. Antes do seu nascimento em um mau país. Porém, em uma das caminhadas da mãe dele, ele caiu, feriu-se na cabeça, e os caçadores acharam ela e levaram para o coelho, para o recinto lá, reserva. Quanto ao seu pai, chamado Jonathan, a Linda nunca mais viu. Em seguida, o João chamou a Linda, né? Linda, uma mulher doida, sem 2 dentes da frente, cheia de rugas no rosto, mal vestido, muito pior do que o velho, segundo a menina. E de repente essa moça abraçou a menina, ficou com o olho dela, sabe? Foi o cheiro dela clorinado, e sentia todo o corrido, foi nos braços, deltas e mulheres. E a Linda, entre idades, expressa seu comportamento em verdadeiro. Elogia suas outras e explica que o João nasceu porque algo errado aconteceu. Com os contraceptivos, como sempre acontece. Então ela disse que sofreu muito, mas não conseguiu nem um grama de soma para ajudar nisso, como é o veneninho. E também não conseguiu aguentar na reserva, muito vergonha de voltar no Estado Mundial com o bebê. E em meio a recordações da sua vida antes e depois da guerra, teve que se habituar com todo mundo uma foto de pelo foco de água que não. Isso foi elogiado por estudos escolares e ciências sociais. Lembrou que uma vez algumas mulheres espancaram porque elas seguiam o visita dos a maioria dessas mulheres. E com o rosto coberto com as mãos, Linda estabeleceu e disse que o João foi a melhor coisa que aconteceu. Mas ele parece que quando caiu a loucura, ele tinha uns índios. Estava em sua convivência com eles, mas reconheceu que apesar dos índios terem sido muito maus com o João, ele facilitava o trabalho dela. Então, só condicionava a reserva, pois ela, sendo uma técnica, sempre trabalhou em uma sala de interpretação, não tinha condições nem de responder uma simples pergunta da criança. Boa noite, meu nome é Sônia. Eu moro no Chapecó. João Vitor Bernardo cresceu ouvindo histórias fabulosas de como do lugar, mas também se sentiu isolado e rejeitado. Em parte porque sua mãe teve muito plano, em parte porque as pessoas talvez nunca o aceitaram. Ainda teve uma moça e trouxe uma bebida alcoólica chamada Mistral e ela começou a beber muito. Enquanto isso, apesar de ter sido proibido participar do ritual de vida, João absorveu a cultura do seu redor. A mãe ensinou a ler desenhando na parede. Depois, usando um guia para trabalhadores da loja de Leões Beto, e ela havia trazido consigo. Ela lhe fez perguntas sobre o Estado Mundial, mas ela não poderia dizer
Um dia, Colbert trouxe uma obra completa de Shakespeare para a casa do John. E John leu avidamente até poder citar as passagens de texto. As peças tiveram um condão de dar a voz a todas as suas emoções vividas. Bernardo pergunta a John se ele gostaria de ir aonde precisa. Ele tem um motivo oculto que mantém para si mesmo. Quer constranger o diretor, expondo como pai de John. Este aceita a proposta, mas insiste que ele possa acompanhá-lo. Bernardo promete pedir permissão para levar os dois. John cita a linha de a tempestade para expressar seu sentimento de alegria por finalmente ter visto o outro mundo, de que tinha ouvido falar quando criança. Ó, valente amigo meu, tem pessoas assim. Ele pergunta se Bernardo está casado com ele. Institui e responde negativamente. Posteriormente, adverte John para esperar até que ele veja o estado do mundo novo, antes que fique exagerado. E aí, o que acharam os dois livros? Por enquanto, né? Por enquanto. Mas é atual, eu acho muito atual o segundo. Porque até onde eu li, parece muito estranho hoje em dia, né? A soma para nós hoje em dia seria os likes, né? O social seria um mundo top, tá todo mundo feliz, todo mundo alegre. Agora ela começou a fazer uma criancinha chorar lá para ganhar mais tarde. Falar de traição de rede nacional, antes disso era tudo lindo, era tudo maravilhoso, só gostava de coisas bacanas. Mas eu acho que está muito atual o segundo livro e dá uma vontade a mais de toda hora ler. É engraçado isso que você está falando, porque tem um. Agora que eu quero falar o nome dele, eu não vou lembrar. Tem um gordinho muito figura que ele fala sobre um programa de ciência. Ele fala. Sérgio. E ele fala, no outro dia, vendo um vídeo dele, eu gosto muito de ver vídeos dele, eu acho ele muito interessante. E ele fala sobre a questão do multiverso. E a expressão que ele diz é a seguinte: não entra. Não entra. Por quê? A despeito do que nós estamos lendo aqui do Admirável Mundo Novo, né? Você estar num mundo utópico, onde tudo ali é feito para agradar a você, você não vai querer sair. Você vai ficar só naquele multiverso e vai esquecer da realidade. Então, eu acho que entra muito no que o MV estava falando, né? E essa oportunidade que a gente tem ao longo da faculdade de ler esses clássicos, muito embora muitas vezes, né, como o MV disse no começo, a gente possa até não entender ou não fazer o link com aquilo que a gente se propõe como bacharel em Direito, mas o que aconteceu na minha realidade, e é o que eu não quero que aconteça com vocês, e quando eu saio da faculdade, como eu não tive experiências com clássicos do semestre, eu saio com muita fome. Então eu li muita coisa em muito tempo, e em pouco tempo. E aí você não aproveita, não absorve bem as informações como a gente tem a oportunidade de fazer ao longo, né, de 10 períodos de faculdade que vocês têm, para a gente a cada semestre ver um pouquinho sobre essas obras, né, diferentes. Então, assim, como eu já disse, quem está fazendo a Sangue Frio, participar do júri, já vão no calor da emoção, vão participar da eliminatória. Luiz, ok, Arão, vocês vão perguntar, né? Vocês já falaram que vão para o rock, né? E o pessoal que está lendo Admirável Mundo, vocês têm duas opções. Vocês podem ler a Sangue Frio, tá? Idane, então, MV, Sônia. Vocês podem ler a Sangue Frio para poder participar das eliminatórias com Sangue Frio, ou podem ler o livro dos calouros. Vão ler, se não me engano, esse semestre é o Caso Exploradores, que nós colocamos, Caso Exploradores de Caverna, e aí vocês podem também participar da eliminatória pelo Caso Exploradores de Caverna. Quem já está lendo a Sangue Frio, eu não vou dar essa segunda opção. Se vocês quiserem também, não, professor, eu gostei do livro, mas eu quero fazer baseado no Caso Explorador. Nós vamos ter uma aula só para a gente fazer essa divisão do que vai ser, né? Qual equipe vai ser contra qual equipe. E aí vocês definem quais obras vocês vão querer trabalhar, né?
mas eu acho que o curto espaço de tempo que nós temos, né, tem muitas atividades. Focar na Sangue Frio, vocês já estão lendo, quem está lendo na Sangue Frio, e o pessoal que está lendo Admirável Mundo Novo, migrar para os exploradores de caverna. É bom que vocês já fazem ali um bate-bola junto com a equipe do primeiro período. Eu queria o Sangue Frio pelo explorador de caverna. Bacana, então vai Sangue Frio. Bora, vamos Sangue Frio, é um desafio, tá? Dúvidas, pessoal? Todas as atividades? Então tá. Agora, só para eu registrar, para ver se isso não é comum, não é natural, mas como nós estamos nos aproximando de avaliação, então todas as nossas atividades eu vou passar a registrar mais e no formato Anderson Santos, né, através do Marcel. Bom, vamos fazer isso daí. Vamos lá, pessoal. Bora. Vou mexendo. Vou treinar todo mundo. Valeu, pessoal. Muito bom! O senhor na defesa Eu só ia falar sobre ele. E ele acaba de falar dele, será que eu estava assim, eu estava tendo muita suposição. Vai correr Ficou a tarde. Professor, desculpa a demora. Nossa, muita questãozinha também, direto pra cá. Nossa, primeiro da fase gatinho, tudo suave. Beijo, mais. Tchau. Não. Aí, falou com o pode receber os outros lá, né? Que é Meus amigos, falando o seguinte, hoje eu estou realmente destruindo. Eu não veio mandar mensagem. Ela perguntou se ela está com vontade de sair. Você não fala da vida da gente. Eu falo da gente, falo de você. Não sei, é do teatro, a casa está isso também.